E aí pessoal, beleza? Meu nome é Samuel Messias e hoje a gente vai reagir à história de... Pode-se dizer que é Deus da Guerra cristã. Eu não sei se eu posso falar isso, pelo amor de Deus. Mas é isso, porque tipo assim, é a mesma coisa do Deus da Guerra, entendeu? A mesma jogabilidade, enfim. Eu só joguei ele porque realmente se parece com The God of War. Mas a história é linda, joguei no meu PS3 que eu tinha, finalizei. E agora eu quero deixar salvo aqui a história dele. Eu quero assistir pra vocês. Nunca assisti esse vídeo, quero deixar claro. Mas já assim, já joguei o jogo, já finalizei. E achei do... Caralho, não sei se eu posso falar palavrão. A história. E é isso. Vamos reagir. Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez. E hoje é dia de Por Dentro da História. E o jogo que eu vou trazer hoje... Se esquecendo, se vocês, por favor, me sigam lá nas minhas redes sociais, que é no Instagram é @sanfuplay, e a gente tem também uma página no Facebook que é Sanfuplay também. E observação, todos os direitos do vídeo estão na descrição, viu? É isso, vamos continuar. Pra vocês é o Dante's Inferno, jogo inspirado na Divina Comédia e que traz um ótimo enredo e por isso eu resolvi trazer pro canal. Quem conhece esse quadro sabe que eu sempre revelo tudo sobre a história, então se for assistir já vai assistir sabendo que vai rolar spoilers. Então sem mais enrolação, bora começar mais um Por Dentro da História. No início da história é apresentado Dante, um cavaleiro templário, sentado próximo a uma fogueira em meio a uma floresta densa. Dante está costurando uma espécie de cruz em seu tórax. Nessa cruz é desenhado todos os pecados cometidos por Dante, como se fosse uma espécie de memória. Em uma dessas memórias é mostrada uma batalha de Dante, onde ao sair de um combate frenético, Dante é apunhalado pelas costas. Dante começa a desfalecer até que a morte aparece lentamente para ele. Ela cita os pecados de Dante e diz que ele irá se juntar àqueles a que o Dante havia matado. Dante recusa se entregar e enfrenta a morte e a destrói, ficando assim com sua foice. Depois de 3 anos nas cruzadas, Dante enfim volta para sua casa em Florença e ao chegar lá ele nota uma tragédia. Seu pai é encontrado morto de uma forma brutal, com uma cruz fincada em seu olho direito. Depois de ver seu pai morto, Dante se preocupa com sua esposa e vai atrás dela e ao abrir a porta, a decepção. Beatriz, esposa de Dante, também foi assassinada e com uma espada cravada em sua barriga. Obviamente Dante fica desolado e acaricia o lábio de sua esposa e ao tocar o lábio dela, uma fumaça branca sai da boca de Beatriz. É o espírito dela, e o espírito dela conversa com Dante sobre o motivo dele ter traído a confiança dela. Enquanto eles conversam, uma fumaça negra se aproxima e leva Beatriz embora. Dante corre e chega até uma igreja, e na igreja o espírito atormentado de Beatriz pergunta a Dante por que ele a traiu. Dante nesse momento lembra que ele havia prometido a Beatriz que seria fiel a ela durante todo o período em que ele estivesse nas cruzadas. Beatriz acredita em Dante e o resto aí vocês devem imaginar o que aconteceu. Dante volta a si e continua o caminho. A igreja onde Dante está sendo atacada por todo tipo de demônio, como se o inferno tivesse vindo para a terra. Nesse caminho ele encontra Virgílio ou Virgil, que fala que ele está ali a pedido de Beatriz. Virgil vai ser o guia de Dante nessa viagem. Dante encontra o portão que dá acesso ao mundo dos mortos e salta para lá para encontrar a alma de sua mulher. O espírito de Beatriz aparece novamente, só que ao lado de Lúcifer. Tudo indica que Beatriz perdeu sua alma e teve seu espírito condenado ao inferno em função de uma infidelidade de Dante. Enquanto procura por sua amada, Dante encontra Caronte, o barqueiro que, segundo a mitologia grega, levava as almas recém-chegadas ao mundo dos mortos. Enquanto ele navega pelo rio Aqueronte, ele tem uma outra lembrança dos tempos de cruzada. Nela, Beatriz pede a Dante que proteja o irmão dela, chamado de Francesco. A lembrança encerra, aí no limbo Dante prossegue e encontra seu primeiro inimigo. Minos, um dos juízes do submundo segundo a mitologia grega. Tem uma coisinha que vocês têm que saber. O inferno na história possui 9 círculos, sendo cada círculo para cada tipo de pecado. O papel de Minos é descobrir o pecado de cada alma e lançar cada alma no seu devido lugar. E Minos faz isso através do olfato, através do cheiro que ele descobre para qual lugar cada alma deve ir. E ele faz a mesma coisa com Dante, ele chega bem perto e lista os pecados mais graves dele, e no momento de ousadia Dante manda aquele cheiro novamente. Minos se irrita e a luta se inicia. Obviamente Dante derrota Minos de uma forma brutal, diga-se de passagem, e ele vai seguir a jornada até encontrar sua mulher. Ao chegar no segundo círculo, o da luxúria, Dante tem outra lembrança de quando estava nas cruzadas e uma mulher ofereceu seu corpo para que ele libertasse tanto ela quanto seu irmão, porque ambos eram escravos. Vou voltar a falar mais sobre essa mulher e o irmão dela lá pra frente.
Em determinada parte desse círculo é mostrado Beatriz sentada em uma cama ao lado de Lúcifer. Lúcifer lembra a traição de Dante com aquela escrava. Na ocasião, Dante transou com a escrava e libertou tanto ela quanto seu irmão. Após esse diálogo, o boss desse círculo aparece e é Cleópatra e Marco Antônio. Dante mata ambos. O segundo dos 9 círculos foi vencido. Esse círculo que Dante se encontra agora, onde apareceu Cleópatra, é o círculo da luxúria. O próximo círculo é o círculo dos glutões, aqueles que passaram sua vida comendo e se embebedando. Sempre que Dante chega a um círculo infernal, ele tem uma lembrança de um pecado referente ao círculo que ele estava naquele momento. Então ele lembra de uma das festas que ele participava, sempre regadas a vinhos e muita mulher. Em uma dessas festas, Francesco, irmão de Beatriz, pergunta o que ele está fazendo, e Dante, com muito desdém, pergunta desde quando ele é sacerdote. Aí Dante cai na real e lembra que era isso que seu pai falava para ele quando ele era criança, e que afinal de contas eles não eram tão diferentes assim, o Dante e o pai dele. Depois dessa breve lembrança, Lúcifer aparece de novo e explica para Dante que ele não teve seus pecados absolvidos. Dante pergunta onde estão aqueles que ele matou nas cruzadas. O diabo explica que eles não aparecem ali porque aquele é o inferno de Dante, não dos outros, e mostra o que realmente aconteceu no dia que seu pai e sua esposa foram assassinados. Beatriz estava triste esperando por Dante, e o pai de Dante disse que ele nunca mais vai voltar para casa, provavelmente ele já deve ter sido morto nessas cruzadas. E ao contrário do que se pensa, ele não estava tentando consolar a Beatriz, na verdade ele estava tentando aliciar a esposa de Dante. Nessa hora, entra um cara na casa e sem muitos motivos ele briga com o pai de Dante e chega até a ficar levando a pior, até que ele encontra uma cruz no chão e finca no olho do pai de Dante. Resta agora Beatriz. Beatriz tenta fugir, mas o cara lança uma espada e acerta em cheio. Of your way of life. Quando ele vai cravar a espada nela, ele fala uma coisa interessante. Ele diz: ela não era minha irmã, era minha esposa. Pois é, lembram daquela mulher que ofereceu o corpo a Dante em troca de liberdade dela e do irmão dela? O cara não era irmão, era o marido dela, e teve que suportar a dor de ver sua esposa se deitar com outro homem para poder sobreviver. Depois que ele foi liberto, ele procurou vingança de Dante, nada mais doloroso que matar a família do cara. Após essa conversa com Lúcifer, Dante vai ao quarto círculo do inferno, o da ganância, e lá ele encontra seu pai e lembra do quanto ele era ganancioso e só pensava em si, saqueava as vilas só para manter seus vícios e fazer festas com o fruto do roubo que ele praticava. Dante destrói seu pai e continua a jornada, agora pelo quinto círculo, o do ódio. Nesse círculo, Dante encontra Beatriz se lamentando por ele a ter condenado ao inferno. Beatriz diz que quando Dante transou com aquela prisioneira, automaticamente a alma dela passou a ser de Lúcifer. Lúcifer disse que ela apostou com ele e caso Dante fosse fiel, o diabo traria Dante são e salvo. Caso ele traísse, a alma dela seria entregue a Lúcifer. Para consolidar a transformação de Beatriz em sua esposa, Lúcifer oferece uma fruta, parece uma maçã semelhante ao que aconteceu no Jardim do Éden, mas na verdade é uma fruta que se chama romã. A romã se transforma em 3 sementes e se Beatriz engolir essas sementes, ela vai completar sua transformação e é o que de fato ela faz. Beatriz agora perdeu qualquer traço de humanidade e se transforma em esposa de Lúcifer. Dante se enche de ódio pelo acontecido e vai atrás de Beatriz, mesmo não tendo tanta esperança. Ele usa Flégias, aquele que é responsável pela travessia do rio Styx, para entrar na cidade de Dis, a cidade que é moradia dos hereges. Na Divina Comédia, o livro que inspirou o jogo, a cidade de Dis é guardada pelos anjos caídos. Flégias vai destruindo tudo no caminho, só que quando ele chega em uma ponte, a ponte quebra. Flégias cai e Dante consegue se salvar. No Círculo dos Hereges não acontece muita coisa relevante para a história, apenas algumas conversas com Virgil sobre as almas que foram confinadas nesse círculo. Logo abaixo desse círculo se encontra o 7º círculo, da violência. Aqui é a moradia daqueles que por toda a sua vida cometeram crimes cruéis e praticaram a violência. Várias figuras históricas famosas se encontram nesse lugar, como é o caso de Alexandre o Grande e Átila o Huno. O 7º círculo se subdivide em 3 lugares: Plegiton, que é o rio de sangue fervente, a floresta dos suicidas e as areias abomináveis. O primeiro lugar do 7º círculo é o Phlegeton, o rio de sangue fervente. Aqui todos os tiranos e assassinos são mergulhados nesse rio de sangue escaldante por toda a eternidade. Após sair desse lugar, Dante vai para a floresta dos suicidas e lá ele tem uma surpresa. Em uma das árvores dessa floresta ele encontra a alma de uma pessoa conhecida. Essa pessoa é Bela, a mãe de Dante. Dante cai de joelhos sem entender o motivo de sua mãe estar ali, já que ela havia morrido da peste negra e não havia cometido suicídio. Nessa hora, Dante lembra de quando ele chorava no túmulo de sua mãe, seu pai consolava dizendo que ela era muito frágil e morreu por causa da peste. Nessa hora, a mãe de Dante explica o que realmente aconteceu a ela. No jogo, eu não sei dizer exatamente se ela morreu de febre ou da peste negra, que assolou a Europa na Idade Média. O termo fever em inglês é igual para ambos, então
fica um pouco complicado de interpretar aí se foi a peste ou foi febre. Independente disso, ela realmente cometeu o suicídio. O motivo dela ter feito isso é que ela não aguentou o estilo de vida de seu marido e a forma como ele a tratava e tratava a Dante. A única opção que ela encontrou foi o suicídio. Bella implora para que Dante a absolva e é o que ele faz. Após livrar sua mãe do sofrimento eterno, Dante vai para a última subdivisão do sétimo círculo, as Areias Abomináveis. Lá Dante encontra um antigo amigo, Francesco, irmão de Beatrice. Lá no início da história, eu falei que Beatrice havia feito um pedido a Dante e que o pedido era para que ele protegesse seu irmão Francesco. Dante não conseguiu cumprir a promessa e Francesco acabou sendo morto. Lá no inferno, eles travam uma batalha e Dante derrota seu cunhado. Francesco foi morto por culpa de Dante. A verdade é que Dante, diante de um momento de descontrole, sai matando todos os escravos por considerar que eles eram hereges e suas almas já estavam perdidas. Francesco tentou evitar o massacre, mas Dante mesmo assim matou todos. E quando o rei Ricardo, que era o rei a quem Dante se reportava, descobriu o que aconteceu, ele mandou que o culpado fosse assassinado. Então Francesco assumiu a culpa para que Dante não fosse morto e acabou morrendo no lugar dele. Após isso, Dante vai para o oitavo círculo da fraude. E logo de cara ele encontra Beatrice em cima de uma espécie de carruagem. Lá, Dante diz que está ali por ela e ele pede que ela volte para ele. Ela diz que não queria ver Dante sofrer, mas que ela não tinha escolha e invoca Malacoda, outro personagem também presente na Divina Comédia. Após Dante derrotá-lo, Beatrice aparece novamente. Dante diz que ele enfrentou todos os seus pecados e Beatrice diz que ainda falta um para enfrentar, o nono círculo, o círculo da traição, o pior de todos os lugares no inferno. Dante concorda com ela, ele diz que o lugar dele realmente é no inferno. Ele diz que ela é inocente e que ela não merece passar por aquilo, e ao desistir, Dante coloca a cruz de Beatrice no chão e comenta que ele gostaria que ela perdoasse ele algum dia. Ao ver sua cruz e a atitude de Dante, o espírito de Beatrice volta ao normal, e o anjo Gabriel aparece e leva o espírito de Beatrice com ele, e ele diz para Dante continuar a jornada e que ele vai voltar a ver Beatrice. Finalmente, Dante chega ao último círculo do inferno, o da traição. E ao contrário do que se pensa, o nono círculo é frio, gélido, simbolizando o coração frio dos traidores. O nono círculo é moradia de figuras conhecidas como Briareu e Judas. No centro do último círculo, Dante encontra o seu maior inimigo, Lúcifer. Dante enfrenta essa primeira forma de Lúcifer e logo o derrota. Mas Lúcifer explica o motivo de Dante estar realmente ali. Ele diz que muitos tentaram, Ulisses, Átila o Grande, Lancelot e outros também, mas que somente Dante tinha alma sombria o bastante para libertá-lo, e é o que de fato acontece. Dante vai enfrentar seu inimigo mais uma vez, e ao derrotá-lo vem a declaração bombástica, e como de costume vocês vão acompanhar o final aí com legenda. You and I remain. Come for me, holy warrior. Come, fulfill your destiny. Wait! There's just one last minor detail with which I ought to make you familiar. You're dead, Dante. You can't go anywhere. Not a single soul may leave this place. It is forbidden by him. I am so sick of you. I will reclaim my rightful place in paradise. My path will be paved with the sins of man, and yours, Dante, shall be the bedrock of my return. And all that is good shall be gone from the universe forever! Not yet. I have collected many souls on this pilgrimage. Souls that I have freed from this inferno. And together, they now possess the power
to free me. Father, mother, brothers, absolve me! This power, Dante, we can use it together. You and I, friend. Just think what we could achieve. I would rather not. Dante, I can reunite you with Beatrice. Together, we will rule the three kingdoms of the afterlife. It's not going to happen. Dante. I did not die, and I did not live. Almas perdidas. Tanto no livro quanto no jogo existem almas condenadas no inferno. Alguns são personagens históricos, outros são personagens de lendas. As almas se encontram nos círculos correspondentes a seus pecados. No total são 27 almas, mas obviamente não dá para falar de todas por causa do tempo. Então separei algumas para falar brevemente de cada. Francesca de Polenta. Essa alma é encontrada no círculo da luxúria. Seu pecado foi ter traído seu marido, que era deformado, com seu irmão mais jovem. Quando o marido dela descobriu, matou tanto ela quanto seu irmão. Pôncio Pilatos. O governador romano que se omitiu diante da morte de um inocente. O inocente na ocasião era Jesus Cristo. Para quem não sabe, a célebre frase "eu lavo minhas mãos" é de autoria de Pilatos. Electra. Essa alma sofre o castigo por ter matado sua mãe por vingança, já que sua mãe havia matado seu pai. Átila o Huno. Grande inimigo do Império Romano, Átila foi grande líder dos Hunos e era um cara brutal, apelidado de Flagelo de Deus, e existem diversas lendas que dizem que Átila era um cara tão mau que até onde ele pisava nem grama nascia novamente. Por conta de sua maldade e sede de sangue, Átila se encontra no círculo da violência. Fra Albérico traiu o país e matou seu próprio filho. E por último, a que eu considero pior, Mirra. Essa aqui fingiu ser outra pessoa para poder ter relações sexuais com seu próprio pai. Por causa desse fingimento, Mirra se encontra no círculo da fraude. Curiosidades. O Inferno de Dante é um jogo que tem muita curiosidade. Se eu fosse falar tudo... Tá, é o Inferno de Dante, mas eu falo Dante no Inferno. Tá lá mesmo. Eu ia passar 1 hora pelo menos só falando das curiosidades do jogo. Infelizmente não dá pra falar tudo, mas algumas coisas irão aparecer aqui, então vamos a elas.
Existe um anime muito bom chamado Dante's Inferno Epic Animated Movie, que retrata muito bem o universo do jogo, com algumas pequenas modificações. No filme é mostrado Dante indo ao inferno procurar por Beatriz. O nome do filme está aparecendo aí, então se vocês quiserem procurar por ele, já sabem o nome. No jogo existe uma DLC chamada Trials of Santa Lúcia. Santa Lúcia foi uma mulher que dedicou sua vida a Deus, inclusive fez um voto de castidade, mas teve seu casamento imposto por sua mãe com um nobre da época. Ela se recusou a fazer isso, denunciaram Lúcia por seu comportamento, foram arrancados seus olhos e depois a executaram. Os olhos antigos dela foram substituídos por novos, e bem mais belos que os anteriores. Nessa DLC você pode jogar com ela ou jogar com o Dante. Essa é uma pequena sinopse de quem foi Santa Lúcia, e nessa DLC você pode criar cenários e upar para que outras pessoas joguem neles. Outra DLC que existe é a Dark Forest, onde mostra o caminho de Dante logo após ele costurar a cruz de pano em seu peito. Embora muitas coisas do livro A Divina Comédia tenham servido de inspiração para o jogo, nem tudo foi retratado com fidelidade. Normal isso, visto que o livro serviu apenas de inspiração para o jogo. No livro, Dante de Alighieri é o próprio escritor e personagem da história. Ele era uma pessoa normal, não era um templário em busca de sua mulher que foi levada pelo diabo. E essa história de Beatriz ser mulher de Dante não tem no livro também. Porém, toda a história de percorrer os 9 círculos do inferno e Virgil servindo como guia de Dante também é contada no livro, além de outros eventos também. Uma coisa interessante é que a Divina Comédia é composta de 3 partes, Inferno, Purgatório e Paraíso. E no final do jogo é mostrado que a história de Dante continua, dando a entender que haverá um novo jogo. Bora ver se ele sai para essa nova geração aí. No jogo, Beatriz se transforma em mulher de Lúcifer ao comer uma fruta, e a fruta que ela come é uma romã. Isso pode ser visto de 2 formas. A primeira é que existem teorias que dizem que o fruto proibido no Jardim do Éden não foi a maçã, e sim a romã. A segunda possibilidade é que na mitologia grega, Hades ofereceu 6 sementes de romã a Perséfone e a sequestrou levando-a para o mundo dos mortos, fazendo dela sua esposa. Eu acho que essa segunda versão faz mais sentido. Tem um lugar no inferno chamado de Malebouge. Ele fica localizado no 8º círculo, o Círculo da Fraude. Malebouge é um lugar com 10 subcírculos, um para cada tipo de alma corrompida. Cada círculo do Malebouge tem suas peculiaridades e os castigos são diferentes para cada tipo de fraudador. Por exemplo, o Círculo dos Cafetões e Sedutores. Aqui estão presentes aqueles que se utilizaram do corpo alheio para obter lucro. As almas presentes nesse círculo são condenadas a passar a eternidade sendo chicoteados. O Círculo dos Bajuladores, os famosos puxa-sacos, esses são condenados a passar a eternidade banhados em um rio de merda, literalmente. O Círculo do Simonianismo, esse lugar é reservado àqueles membros religiosos que vendiam cargos na igreja. O castigo dessas almas é passar a eternidade de cabeça para baixo, afundados em um buraco de lava. O Círculo dos Adivinhos, aqui se encontram cartomantes, adivinhos, astrólogos e etc. O castigo por tentar ver o futuro é ter suas cabeças viradas para trás, simbolizando que agora eles só veriam o passado. O Círculo dos Políticos, empresários e corruptos que usaram seu status para ganhar riqueza pessoal, são atormentados por demônios que rasgam suas carnes. O Círculo dos Hipócritas, pessoas que fingiam ter opiniões diferentes do que realmente pensavam, são fadados a peregrinar com roupas pesadas como chumbo. O Círculo dos Ladrões, são atormentados por serpentes. Ao serem picados, os condenados queimam imediatamente e se regeneram para que esse ciclo possa se iniciar novamente. O Círculo dos Enganadores, o castigo para quem cometeu esse tipo de pecado é queimar eternamente. O Círculo dos Semeadores de Discórdia, são atormentados por um demônio com uma espada. E por último, o Círculo dos Falsificadores. Os condenados sofrem de doenças de pele como lepra, úlceras e etc. Tudo isso está presente tanto no livro quanto no jogo. E a última curiosidade, essa aqui é interessante, é com relação ao som que o Phlegyas faz. Assim que ele emerge do rio Styx, esse som que vocês estão ouvindo é o mesmo utilizado em Dead Space quando o Hive Mind, o último boss do jogo, aparece. Comparem aí. E aí, gostou do vídeo? Se tiver gostado, deixa aquele like mais favorito. Vídeo de por dentro da história dá muito trabalho, eu acho que deu pra perceber aí. Se você viu até o final é porque de alguma forma eu consegui prender a sua atenção, então demonstre que você... Véi, que história, véi. Que história. Meu Deus. Amei. Tipo, o jogo é incrível, cara, mas assim, explicando, se torna incrível. Meu Deus, é isso, velho. Gostei. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Eu nunca sei o que falar mesmo, mas não tenho o que falar. O jogo é incrível. Se você nunca jogou, jogue.
pretendo um dia comprar o meu PS3 novo para jogar Dante no Inferno. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse react. E é isso. Beleza, até o próximo vídeo. Tchau.